semana, a gente falou um pouquinho do Paulistão, agora é hora de falar do Carioca, né? Aqui no Rio de Janeiro, uma decisão que tem o Flamengo com a vantagem, né, do jogo de ida, né, fez 2-0, num jogo que o Flamengo não teve lá, assim, um desempenho, né, não foi brilhante, aliás, não vencendo com o Vitor Pereira, mas teve o resultado e leva isso para o jogo de domingo, 6 horas no Maracanã. Aí, Red, vou começar pelo lado do Fluminense. O Fluminense, né, no meio da semana, foi o time, né, que valorizou a Libertadores, né, numa estreia, e colheu os frutos numa belíssima vitória fora de casa contra o Sporting Cristal, um arrumado Sporting Cristal do Thiago Nunes. A gente até falava isso aqui, Mansur, durante a semana. Agora, a gente tenta entender o que vai ser a escalação, a formatação de time do Diniz para um jogo de volta, estando atrás do placar, né, com uma desvantagem de 2 gols, e também pelo que ele já fez no meio da semana, que foi a estreia do Marcelo, né, que ele estreou, se não, né, na plena forma física, e era natural que não fosse, não ficou em campo pelos 90 minutos, ficou entre 60 e 65, mas agora o torcedor do Fluminense quer ver cada vez mais do Marcelo em campo. É a indicação de um mesmo time, talvez, já a gente vai ter o Samuel Xavier, está suspenso, então é natural que entre o Guga na lateral direita, mas é o Marcelo na esquerda, com o Alexander no meio, porque o Martinelli também está fora, mexe mais esse Diniz pensando na desvantagem? Esse era o movimento eu imaginei que ele fizesse, trazer o Alexander para a função de origem dele, meio campista ali no lugar do Martinelli, volante do lado do André, e o Marcelo revezando no jogo contra o Sporting Cristal, que eu imaginei que ele fizesse, era revezando a lateral esquerda com o Guga para dar minutos para os dois, e não cansar nenhum dos dois. Mas o Marcelo jogou 70 minutos, quantos minutos? 60 e 65. 65 minutos, e quando saiu, entrou um meio campista, trouxe o Alexander para a lateral esquerda de novo. Eu imagino o Fluminense nessa configuração que você passou. Talvez ali um Vitor na zaga, que foi bem, inclusive fez o gol, o terceiro gol. Vamos ver, o Diniz é um cara que não muda muito a sua forma de jogar e nem os jogadores que estão em campo. Sim. Ele tem exatamente... Desculpa. Não, nada. Então, eu estou consultando os minutos do Marcelo aqui. Tá. 64. Então estava meu Você está ali no limite. O Diniz, ele tem uma forma de jogar e não muda muito os jogadores dentro de campo. A gente sabe mais ou menos o que o Diniz pode oferecer no time do Fluminense, jogar em espaço curto, criação de oportunidades a partir do espaço curto. E pensando do lado do Flamengo, a principal característica do Vitor Pereira, se é que a gente pode falar que ele é um técnico especialista em determinada coisa, para mim a especialidade do Vitor Pereira é conseguir neutralizar o jogo do adversário. Do outro lado, o Mansur, né, a gente tem o Flamengo, hoje eu estava ligado lá no GE, na toda a cobertura da equipe do GE, dos setoristas, o Fred Gomes, competentíssimo Fred Gomes, nessa árdua missão de tentar, né, do pouquíssimo que a gente pode ver de treino e também o que vem sendo o trabalho do Vitor Pereira, a gente tentar fazer um exercício quase de adivinhação, que vai ser o Flamengo como questão de escalação. E aí, o que acontece? É mistério total, né, o Vitor Pereira não abre nada, não indica nada. O único indício que a gente pode ter é o que o Flamengo fez no meio da semana, que foi poupar a maioria dos seus titulares, né, de jogadores. Olhando o primeiro jogo, por exemplo, você tinha o Matheus França em campo mais uma vez, que jogou o primeiro jogo da final e também estava em campo de partida no jogo do Equador contra o Alcas. Mas a gente dá para imaginar um time muito parecido que foi o que construiu o 2-0? Acho que sim, porque você tem o seguinte enredo, né? Você tem primeiro essa tendência do Vitor Pereira tentar fazer um Flamengo que consiga pressionar o adversário, que defenda bem, que compense a falta de vigor que eventualmente aparecia quando você escalava todos os titulares, e uma tentativa de fazer um time que seja vertical na retomada da bola. E ele avaliou no primeiro jogo, quando ele falou após o jogo, que a característica do jogo contra o Fluminense, em tese, para ele, deixaria muitos espaços às costas da construção de um Fluminense que se aproxima para jogar e tenta se instalar no campo adversário. Há motivos dobrados para o Fluminense ter essa cara no jogo de volta, porque a vantagem está do lado do Flamengo, o Fluminense precisa correr atrás de gols. Sim. E aí, se você imaginar um jogo que abre a possibilidade de transições, é muito mais fácil você imaginar Matheus França e Cebolinha junto ao Pedro, e os dois alas pelos lados, do que uma formação, eventualmente, com o Everton Ribeiro, né, como um dos atacantes. Porque isso levando em conta, levando em conta o que tem sido... Claro. Os critérios adotados pelo Vitor Pereira para trabalhar. Agora, aí ficam só duas questões, talvez. O Felipe Luiz entra como o terceiro ou ele mantém o Léo Pereira? Eu acho que essa é uma possível, porque esse é um jogador que a gente imagina que vai ter um lugar mais fixo no time titular, mas vinha num processo de recuperação, né? Agora, não sei até que ponto... Fez uma ótima partida no meio da semana. E foi bem, né? Foi bem no jogo. O problema do Felipe é o desgaste. Isso. São poucos minutos aí na tem temporada. Que ver até que ponto vai pesar o fato de ter feito o jogo no meio da semana e se vai ter Gabriel ou não.
Esse é o grande ponto. Porque o Matheus França, e aí é um detalhe, o Vitor Pereira sempre foi um treinador muito atento aos minutos jogados pelos jogadores nessas semanas com muitos jogos. E o França jogou os 2 jogos, né? Praticamente. O França joga o primeiro jogo contra o Fluminense, né, na vitória por 2-0, e faz o gol, inclusive, do Flamengo contra o Agora, uma entrada do Gabriel no lugar do França, e não me parece. Eu tenho dificuldade de ver isso como desenho de time hoje, porque seria o Gabriel sendo usado na posição que ele próprio, na posição e função que ele próprio alegou, que estava sendo sacrificante para ele preferia disputar uma posição em outro no centro do ataque. Sim. Então, num ataque Gabriel, Pedro, Cebolinha, eu acho menos provável da gente ver nesse momento. Dos 2 pontos sobre Vitor Pereira, né, do lado do Flamengo, também a apuração do Fred Gomes, por que essa dificuldade de entender o que é a escalação do Vitor? Primeiro, né, o Eric Faria entrou com a gente aqui direto de Quito, logo depois do jogo contra o Alcas, né, e disse que há 2 semanas o Vitor Pereira se fechou, estava muito só ligado nas convicções dele para e partir para o jogo com as escalações, e agora essa final para o Vitor, né, se desenha como quase um jogo de permanência, de sobrevivência. Aí os estaduais fazendo o treinador comprar crédito. E o outro ponto o Vitor Pereira mudou inclusive o modo de treinamento, né? O Vitor, ele indicava durante os treinamentos o time que ia usar nos jogos, né? Por exemplo, treinaria mais ou menos do modelo que entraria em campo no domingo, né, às 18 horas contra o Fluminense. Incomodado, né, com o vazamento de escalações, o Vitor mudou um pouquinho, né, mescla muito o time ali dentro do próprio treinamento, para não indicar nem ali aos próprios, né, jogadores, a própria, todo mundo que ronda o Ninho do Urubu, porque realmente estava muito incomodado. Então, por isso que é difícil de tentar entender qual é o time do Vitor Pereira que vai para jogo. A questão Marcelo, Raed, ela é uma questão também determinante de uma final. A gente entendendo que o Marcelo vai ser titular, a gente pode olhar dos 2 pontos, né? Como que o Fernando Diniz se protege para que o Flamengo não use, né, as costas do Marcelo, né, vamos pensar no Flamengo um pouquinho mais recuado, né, jogando num contra-ataque, com esses pontas um pouco mais velozes pelo lado. Qual é a proteção do Diniz, né, para isso não acontecer, para não tomar essa bola nas costas pela esquerda? E como que se monta o Flamengo? Né? Qual que é a melhor opção do Vitor Pereira para tentar aproveitar o que pode ser uma das poucas fragilidades desse início do Marcelo no Fluminense? Não vejo o Marcelo dando espaço. O Flamengo vai aproveitar os espaços dados pelo Marcelo. O Marcelo vai auxiliar na construção da saída de bola, com os 2 zagueiros e com os 2 volantes à frente. Vai qualificar a saída de bola por ali, vai liberar o Guga pelo corredor do lado direito. E o Fluminense de 2022 era um time que se agrupava no setor esquerdo e construía ali o tempo inteiro. Jogando próximos ali, o lateral na época, Caio Paulista, Ganso, Arias, todo mundo ali pelo setor esquerdo criado. Imagino que o Marcelo ele vai ter, com a posse de bola, ele vai ter facilidade para fazer essa criação, que ele tem a qualidade com bola no pé, a técnica, a visão de jogo suficiente para fazer a criação do Fluminense. Quando o Flamengo recuperar a bola, aí independe se é o Marcelo ou se é um outro lateral mais rápido, mais veloz. Quando o Flamengo recuperar a bola, o time do Vitor Pereira, ele gosta de jogar no espaço vazio. E aí o Flamengo vai procurar o espaço vazio, seja ele onde o espaço estiver. Se estiver nas costas do Marcelo, vai ser um local. Se estiver do outro lado, o Flamengo vai explorar o outro lado. A decisão, então, vai para o domingo com o Flamengo com 2-0 no jogo de ida. Quem sai campeão, né? Quem é o favorito para levantar a taça? Carlos Eduardo Mansur, no domingão. Não, pela vantagem do Flamengo. Acho que o Flamengo tem mais possibilidades pela vantagem que estabeleceu. Ed? Eu vou falar o Fluminense só pra você. Não. Você queria é um muro em dupla. Você fala um, eu falo o outro, que ele vai perguntar a mesma coisa. Ele tem que desempatar. Aí ele tem que desempatar. Pois é. Eu sou um mero apresentador. Futebol é contexto. E dentro do contexto, eu acho que o Flamengo tem uma vantagem extremamente considerável contra o Fluminense. Então, a pergunta é, quem leva o título ou quem ganha o jogo? Quem levanta a taça. Quem levanta a taça, eu acho que o Flamengo também. Domingo às 18 horas, promessa de um baita de um jogo aí no Maracanã para decidir o campeão do estadual aqui no Rio de Janeiro. Tá aí, galera, domingo tem decisão Fla-Flu no Maracanã, jogo que vale o título do Campeonato Carioca. Fla-Flu é sempre um grande jogo, um grande clássico, e o Fluminense perdeu a primeira partida por 2-0, mas chega bem motivado aí, com muita confiança para esse jogo aí no domingo, e vai em busca de mais um título do Campeonato Carioca. Fez uma baita partida na estreia da Libertadores, uma grande vitória que deu mais moral aí e um pouco de confiança também para os jogadores, que vão chegar bem motivados para essa decisão contra o Flamengo. É um placar que dá para reverter, principalmente se o Fluminense fizer uma partida, jogar como jogou ali pela estreia na Libertadores. O Fluminense tem todas as chances, todas as condições de reverter esse placar no Maracanã. A gente torce para que o Fluminense esteja aí num dia iluminado, os jogadores também. Quem sabe
já começando ali o jogo, marcar um gol para colocar mais pressão para cima do Flamengo. Seria ideal um gol ali no comecinho da partida para colocar pressão para cima do Flamengo. O time do Vitor Pereira bem pressionado aí, a torcida não está feliz, não está confiando também no trabalho do Vitor Pereira, mas o Fluminense não tem nada a ver com isso. O Fluminense tem que se aproveitar aí desse momento, ir para cima, quem sabe reverter esse placar aí, conquistar mais um título do Campeonato Carioca. A expectativa para que seja um grande jogo aí, o Fluminense faça uma grande partida. Vamos aguardar aí esse jogo que vai acontecer no domingo. Aproveita e já deixa seu palpite aqui abaixo nos comentários. Se você está confiante na vitória do Flusão, deixa aquele like no vídeo. Se inscreva também aqui no canal, ativa o sino das notificações, porque assim você vai estar informado. E todas as vezes que postar vídeo aqui, o YouTube vai notificar, vai recomendar todos os vídeos do canal. Galera, eu vou ficando por aqui. Valeu e até o próximo vídeo.